Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estudamos sobre a vida de José na semana passada e hoje vamos continuar estudando. Vamos estudar aqui os momentos finais da história desse patriarca, da história desse grande herói da palavra de Deus, um herói da fé. Os últimos momentos da sua vida, né? Na verdade, não vão ser todos os momentos, mas aquele momento, um momento marcante em que se encerra o drama que começou lá com seus irmãos, quando seus irmãos venderam José, tá certo? Então, o tema da nossa lição dessa semana é descanso, relacionamento e cura. Antes da gente começar, eu quero lembrar você para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Peço também que você clique no sininho para receber as notificações, né? Sempre que tiver alguma novidade, você vai ser avisado, então o sininho serve para isso. Clica aí e coloca na opção para receber os recados. E compartilha com seus amigos, né, para que o canal cresça. O nosso canal está meio paralisado. Deve ser por causa do frio, né? Você pode ver que eu estou com frio aqui, estou com duas blusas, porque ultimamente tem feito muito frio. E a coisa está difícil aqui, né? Eu não gosto de frio de jeito nenhum. E eu estou gravando esse vídeo à noite, então tá frio também porque é noite. Então pode ser, será que é por isso que o canal está parado? Pode ser, tá frio, né? Ninguém quer acessar o canal. Mas vamos lá, vamos esquentar aí, vamos deixar que a palavra de Deus queime em nosso coração, né? Fervilhe, nos enche de calor, o calor da salvação, o calor de Cristo, e vamos compartilhar a palavra de Deus. Usa esse instrumento, usa esse canal como instrumento para você evangelizar. Você vai alcançar pessoas com esse canal. Que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado pelo trabalho que se é feito aqui. Que Deus abençoe você também. Então vamos lá. Para a gente começar, eu quero citar aqui um texto de Gênesis, Gênesis capítulo 45, verso 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha lá, a gente vai, quando estiver terminando a lição, nós vamos citar um outro texto muito parecido com esse. Esse é um texto de Gênesis 45, depois vamos citar um texto de Gênesis 50, porque eu quero que você pense bem nessas palavras de José aqui nesse momento, né? Procure fazer uma comparação entre a sua vida e a vida de José. José passou por problemas, por dificuldades. Você também passa, todos nós passamos. Olha, não tem ninguém nesse planeta que não tenha passado por problemas ou que não vá passar por problemas. Nós já nascemos com problemas, né? Já nascemos com dificuldades. E é muito importante para que nós possamos alcançar paz e descansar diante das aflições e dificuldades, entender isso que José declarou aqui. José ele fala para os irmãos, olha, não fiquem tristes pelo que vocês fizeram comigo, né? Pelos problemas que passei, pelas dificuldades que passei. Olha onde estava a visão de José. José declara, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ele conseguiu enxergar nos problemas, nas dificuldades, o plano de Deus para a vida dele, e não para a vida dele, né, de forma egoísta, né, uma recompensa diante dos infortúnios que passou. Ele não pensou nisso. Ele enxergou Deus agindo no meio daquelas dificuldades todas para abençoar a outros. Então, olha, o raciocínio, o pensamento de José aqui, José estava além do seu tempo, muito além do seu tempo. Ele tinha uma maturidade espiritual que ultrapassava do pai dele, Jacó, ultrapassava de Abraão, ultrapassava de Isaac, né? Ele estava muito à frente disso aí, de seus irmãos. Então, o pensamento de José, a clareza espiritual de José, ela nos ilumina também, ela nos orienta, e a gente tem que procurar ter esse tipo de vivência, esse tipo de mentalidade. Nossa mente tem que ser renovada nesse sentido, nessa direção.
Então vamos lá. Vamos recapitular o que aconteceu com José. Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. Esse foi, né, o pivô de tudo. Foi o problema que desencadeou todos os males. Aí em seguida aconteceu o quê? José é vendido pelos irmãos. Os irmãos queriam matar José, não mataram, resolveram vendê-lo. Então vendê-lo para uma caravana de midianitas que levaram José para o Egito. E chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar e trabalhou ali para Potifar. E prosperou ali, trabalhou e prosperou. Foi crescendo ali na casa de Potifar. Porém, ele teve problemas na casa de Potifar, porque José, conforme foi crescendo, né, ele demonstrava ser um rapaz bonito, formoso, não era só, ele não tinha só os atributos éticos, né, ele tinha os atributos físicos também que encantavam as pessoas e encantou de forma indevida a esposa de Potifar. Então, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas não conseguiu. E por ter se sentido rejeitada, ela acabou atentando contra a vida de José, acusou ele falsamente de tê-la atacado. José, por conta disso, foi parar na prisão. Na prisão, ele conhece dois prisioneiros, né? Primeiro, lá na prisão, ele também acaba se tornando um mordomo ali dentro da prisão, né? Tomou conta da prisão, virou administrador da prisão. E durante esse tempo que José estava preso ali na prisão, foram parar dois prisioneiros, dois funcionários do rei, funcionários do faraó, um copeiro e um padeiro. José ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Um ia ser readmitido na corte e o outro seria morto. Certa vez o faraó teve um sonho que o deixou muito intranquilo. Ele viu 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E as vacas magras continuavam sendo magras. E ele não entendia, ele não sabia como resolver aquele enigma, aquele problema, aquele sonho perturbou muito. E o copeiro, ele lembrou-se de José, que José havia interpretado seu sonho. Então ele deu a indicação para o faraó mandou chamar José, e José interpretou o sonho de Faraó. Faraó, percebendo que José era um homem muito sábio, muito preparado, um homem temente a Deus, não era um homem comum, ele falou assim, olha, você vai ficar encarregado de tudo aqui, porque eu estou vendo que você não é só... Ele também ficou sabendo da história ali do trabalho de José ali na prisão. Então ele falou assim, olha, esse homem é diferente, eu vou colocar esse homem, José, abaixo de mim. Ele deu um anel para José, um anel que apontava para o seu cargo de alta importância ali no Egito, e ele se tornou o segundo ali no Egito. Ele passou a ser administrador. E durante 7 anos, que era o que significavam as vacas, 7 anos de vacas gordas, ou seja, 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, durante 7 anos José foi guardando tudo que havia ali no Egito, foi armazenando toda a comida, para que quando chegasse os 7 anos de vacas magras, né, os 7 anos de fome, eles teriam mantimento. E o fato foi o seguinte, ele não tinha só alimento para o Egito, ele vendia alimento para fora. Isso fez com que o Egito, durante o período de maior escassez, se tornasse uma das nações mais ricas da Terra. É isso que aconteceu. Isso é até importante para nós hoje que vivemos num período de grande crise. Né? Aprendo que mesmo durante a crise, se você estiver andando com Deus, Deus pode mudar aí a direção, os rumos das coisas para você. E em vez de ser um ano de muita crise, pode ser um ano de muitas bênçãos. Né? Pode significar o contrário. Então não entre em desespero diante das adversidades. Então é isso. E Josué passou a governar ali no Egito, né, junto com o faraó, e veio a fome, veio o período da fome. E aí aconteceu uma coisa interessante no período da fome. Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido, vieram parar no Egito, né, por indicação do seu pai, por orientação do seu pai, vieram parar no Egito, 11 deles, porque Benjamim, que era o irmão de sangue mesmo ali, todos os outros irmãos eram de sangue também, mas Benjamim era o irmão do casamento de Jacó com Raquel. Então Benjamim não vem. Vieram os 11 irmãos,
E quando José viu, né, ele reconheceu imediatamente, mas só que os irmãos não reconheceram José. Então é nesse ponto que nós vamos fazer as nossas reflexões. Né? Os irmãos chegaram lá no Egito, José tem agora que vender, né, está ali vendendo, só que José para e pensa, ó, chegou o momento de resolver essa situação. Eles não estão aqui à toa. Eles não vieram parar aqui à toa. José, ele era um homem sábio. José, ele sabia que tudo estava sendo orquestrado por Deus. Tudo era orquestrado por Deus. Aquele período de fome, de escassez, o fato de ele estar ali cuidando de tudo. E naquele momento surgiu a oportunidade de resolver todo o seu problema, seu drama, seu trauma familiar. José sofreu muito por conta das atitudes dos seus irmãos. Era o momento agora de resolver tudo. E o interessante é que José, ele tinha a oportunidade, ele era o segundo ali no Egito. Ele poderia, naquele momento, pagar, não era nem com a mesma moeda, ele poderia dar fim aos seus irmãos. Foram esses, ele podia ter pensado assim, ó, são esses que acabaram com a minha vida. São esses que tornaram a minha vida infeliz. São esses aqui, são esses os responsáveis por todos os meus infortúnios, pelos meus anos na prisão, né, pelo meu sofrimento, será pela fome que passou, pelas privações, pela saudade, pela tristeza. Eles eram os responsáveis por tudo, por todos os males. O que ele poderia ter feito? O que um homem sem Deus poderia ter feito? Pagado da mesma moeda, e como ele era o maior ali, ele não ia pagar, ele ia pagar com outras moedas até. Ele poderia ter mandado matar todos aqueles seus irmãos. E ninguém ia ficar sabendo de nada, ninguém ia ficar nem sabendo que ele matou os irmãos. Ninguém ia saber. Porque ninguém sabia que ele era José. Né? Ali no Egito ele tinha um outro nome. Ele ganhou um outro nome. Então ele não era conhecido por José. Quando os irmãos chegaram ali, falaram ali com o superintendente, alguém que era, que era o administrador de todo o tesouro, de toda a casa de Faraó. Estavam diante do próprio Faraó. José ele era como se fosse a sombra de Faraó ali no Egito, né? A imagem de Faraó. E aí José teve a seguinte ideia, falou assim, não, vou resolver agora. Ele não se vingou, ele não quis se vingar. Ele quis resolver o problema. Ele quis resolver a sua situação. E aí ele toma uma decisão. Ele arquiteta um plano. Ele tinha que ser sábio, ele tinha que ser inteligente ali. Ele tinha que ter certeza de que seus irmãos haviam mudado, de que havia uma mudança no coração dos seus irmãos. Então, qual foi o plano de José? José, ele acusou aqueles homens de serem espiões. E aí fez com que eles deixassem um dos irmãos ali e voltassem para a terra deles para trazerem o outro irmão que eles disseram que tinha. Eles falaram, José fez uma entrevista com eles ali, fez um inquérito. E aí eles contaram que eles ainda tinham um pai, que havia um irmão, que um dos irmãos havia morrido, havia desaparecido, morrido, que era o próprio José. José ouvindo ali a própria história dele. Então eles viram que aqueles homens estavam ali não estavam contando uma mentira. Então ele já ali ele foi entendendo como era o coração dele, ele precisava saber mais. E aí foi feito, e nessa trama toda ele conseguiu fazer com que Benjamim voltasse, e aí ele deu uma grande ceia, ele almoçou, ele ceou com os seus irmãos e com Benjamim. Inclusive ele colocou mais comida ali no prato de Benjamim, né? Ele deu uma preferência de Benjamim também para testar os seus irmãos, para ver se não haveria ciúme da parte deles para com Benjamim. E ele percebeu que não. Mas o plano não terminou aí, né? Continuou. E ele foi fazendo testes ali com os seus irmãos para verem qual era a disposição deles. Até que, por fim, né, no momento final, onde ele declarou assim que Benjamim ficaria no Egito, Benjamim não voltaria com eles para casa, e ele disse o seguinte, Judá se levantou ali entre os seus irmãos ali, e declarou o seguinte, falou assim, olha, nós não podemos voltar para casa sem Benjamim, porque o nosso pai já perdeu um filho, é o filho amado dele, é o filho do... Né, eles entendiam agora, né, até o motivo da preferência de Jacó. Né? Os irmãos, eles haviam também amadurecido, de certa forma.
E José, quando percebeu isso, ele chorou. E aí não teve mais como esconder. Ele se declarou para os seus irmãos e perdoou todos eles. Perdoou todos os seus irmãos. Então a história de José, ela não é surpreendente só pela sua capacidade de administração, pelo seu comportamento diante da tentação, né, com a esposa de Potifar, a reverência dele para com Deus e para com o seu Senhor, né, o seu Senhor aqui na terra. Ele era uma pessoa totalmente responsável, totalmente digna. Era um homem assim, impossível de se encontrar. É impossível aqui, é uma figura de linguagem, viu? É possível. Mas é difícil encontrar alguém assim. Né? É o tipo de caráter que nós devemos ter. É o tipo de caráter que todos aqueles que almejam o céu devem ter no seu coração. É o tipo de firmeza moral que todos nós devemos ter. E aí vem o grande momento, né? Porque parece que todas as outras provas que ele passou antes foram as piores de todas, mas não. Esse é o grande dilema, é o grande problema do coração humano, o perdão. José, ele conseguiu perdoar todas as atrocidades dos seus irmãos. Todas. E ele perdoou todos os irmãos. Todos os irmãos. Por fim, os irmãos trouxeram o Jacó. Jacó ficou muito feliz. Ele até desmaiou quando ficou sabendo da notícia de que José estava vivo e que ele era praticamente o próprio faraó no Egito. Ele era um grande líder no Egito. Ele desmaiou, coitado. Mas ele tinha forças, ele foi até o Egito, foi lá abraçar o seu filho, e eles viveram ali durante algum tempo, né? Toda a família, o próprio faraó, quando ficou sabendo da história, ele falou para José, não, manda tua família toda vir para cá. E eles foram morar na terra de Gósen. Havia uma terra, foi separado um pedaço de terra do Egito ali, para eles morarem, e para eles trabalharem com o que eles trabalhavam, porque assim, os egípcios não gostavam de pastores, eles abominavam, então eles tinham ali dentro da cultura deles, embora houvessem pastores, o próprio faraó ele tinha um cajado de pastor, né, ele era de certa forma um pastor do rebanho, né, o seu povo, do povo egípcio, é, embora houvesse, eles entendessem a figura e eles, né, tinham que ter pastores, porque eles comiam carne, né, tinham pessoas que cuidavam dos rebanhos, mas eles tinham consideravam como impuros, então havia uma certa separação entre eles. Então o que o faraó fez? O faraó não os expulsou de lá. O faraó separou uma terra, a terra de Gósen, e nessa terra eles ficaram ali vivendo. Lá no futuro isso vai ser um problema para o Egito, porque o número de israelitas no Egito vai aumentar muito, exponencialmente. E a ponto de um outro faraó, um faraó que não reconhecia José como uma pessoa importante, desmerecia José, não é que ele não soubesse da história de José, esse faraó vai escravizar esse povo de Israel que estará vivendo ali no Egito. O plano de Deus não era que o povo fosse para o Egito para morar ali. Não era esse propósito. Eles acabaram gostando e ficando ali. Aí acabaram se tornando escravos. Mas ali naquele momento, o momento da fome, né, daquele período da fome, seria importante eles ficarem ali, eles estavam ali perto, eles receberam muitas bênçãos do povo do Egito. Muitas bênçãos que advinheram do faraó e do seu administrador José. José, ele foi uma grande bênção para a sua família, para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua nação, a nação de onde ele veio, o seu povo, e para a nação que ele servia agora, o Egito. E ele foi uma bênção para todos os povos que viviam ali ao redor do Egito. Povos que também estavam passando por fome e que foram buscar comida no Egito. O Egito ele alimentou e matou a fome de muitas pessoas, né, daqueles que tinham condições. Eu imagino até, não está no texto isso, mas José ele era uma pessoa muito bondosa. Ele deve ter ajudado até aquelas nações mais pobres, que não tinham tantas condições de fazer alguma troca, né? Não tinham com que trocar, fazer a troca para conseguir alimento. José certamente deve ter dado um jeito nisso aí também.
e isso não deve ter incomodado Faraó em nada. Então, olha, a vida de José, ela é um modelo, ela é um modelo para que nós possamos entender o que Deus pode fazer conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons e nos momentos ruins. Para finalizar, como eu disse, eu ia citar um outro texto, o texto de Gênesis 50. É Gênesis 50, verso 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Olha só, de novo José, isso aqui ele declarou anos depois daquela primeira declaração. Foram anos depois. E depois da morte, ele fala isso aqui depois da morte de Jacó. Porque os irmãos ficaram com medo que José, depois da morte de Jacó, José se voltasse contra os irmãos e e se vingasse. Mas esse desejo de vingança não existia no coração de José. Ali no coração de José havia o verdadeiro sentimento de perdão. O verdadeiro sentimento de perdão. E então foi banido todo o desejo de vingança e todo o ressentimento. Se alguma coisa deveria acontecer com os irmãos de José, viria da parte do próprio Deus, e não da parte de José. E José entendeu que os irmãos sofreram muito, os irmãos estavam muito arrependidos pelo que eles tinham feito. Eles sofreram, imaginem, vocês ficarem uma pessoa ter matado, né, o próprio irmão, e vendido o próprio irmão, eles imaginavam até que tivesse morto a essa altura. Então aquilo ali pesou na consciência deles todos aqueles anos. Imagine viver com um peso na consciência durante anos. Isso por si só já era uma consequência terrível, uma consequência terrível, sabendo que aquele plano trouxe tristeza para o pai. Então, toda vez que eles olhavam para o pai, eles percebiam a tristeza no olhar. Jacó não foi um homem mais feliz. A felicidade que ele ainda tinha era por causa do filho Benjamim. E eles até se consolavam nisso. Isso trazia até consolo para eles. Eles sabiam que o pai ainda conseguia ser feliz ali com um dos filhos. Mas quando José apareceu, então, isso trouxe ali o perdão de José, isso trouxe um alívio. Olha só, o perdão trouxe um alívio para eles que cometeram um crime e trouxe também um alívio para José. José, ele descansou de todas as desgraças, de todos os problemas, de todas as vicissitudes que ele passou na sua vida. Então entenda uma coisa, a experiência de José não é uma experiência de alguém que teve uma sorte especial, né? Uma pessoa que foi escolhida por, Deus escolheu esse, porque ele tinha um carinho especial por José, não. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Nós não sabemos qual é o plano. E não é o objetivo da nossa vida não é procurar saber. A gente fica nessa história, eu quero saber o que Deus pretende para mim. Não tem que ficar sabendo de nada. Apenas deixe que Deus conduza a sua vida. Ele vai conduzir você no caminho, né? No caminho que ele pretende, no caminho que ele entende que é o melhor. Deixe que ele siga. Quando vierem os problemas e dificuldades, entenda que Deus está fazendo você passar por aquilo ali e Deus vai te mostrar lá na frente o porquê daquilo tudo. José, ele conseguiu enxergar. José não entenda isso como predestinação, tá bom? Não é predestinação isso aí. Isso aí é a habilidade que Deus tem de administrar o caos. Deus, ele põe ordem no caos. Então, quando o caos se instaura, Deus aparece e ele transforma o caos em bênção. Né? Lá no início havia o caos. Né? O mundo era sem forma e vazio. E aí Deus disse, haja luz. E ele começou a trabalhar e ele foi remodelando ali, mudando o planeta, colocando as coisas em ordens e no final, no sétimo dia, quando ele olha para tudo aquilo ali, ele descansa e ele contempla toda a beleza, né? O caos foi transformado na coisa mais bonita do universo. E de tudo que estava ali, daquele caos todo, ele fez surgir o homem, o ser humano, o homem e a mulher, as obras-primas da sua criação. Então Deus, ele é especialista em transformar o caos em beleza, a transformar o caos em ordem.
e ele pode transformar o caos da sua vida em beleza e ordem. Acredite nisso. Ele fez isso com José, ele pode fazer isso comigo e pode fazer isso com você. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.